muito bom dia. Mais uma quarta-feira, estamos iniciando o nosso programa Reaja. E quero te convidar a começar a refletir sobre o nosso tema de hoje, que se chama atitude. Você pode sim mudar a sua vida com uma atitude. E quero lembrar também que nós estamos aqui pela TV Ondas Play. A TV Ondas Play você pode baixar no seu aplicativo. Nós estamos também em mais de 196 países. Isso não é maravilhoso? Todos vocês podem ter acesso aos conteúdos que nós vamos iniciar aqui. Então vamos falar sobre atitude. Olá, muito bom estar aqui com vocês novamente, mais uma quarta-feira, onde a gente tem a oportunidade de estar aqui trazendo conteúdos, graças a Deus, agradecendo a Deus mais uma vez, a vocês por estarem conosco, por trazerem sugestões de tema. E hoje nós vamos falar, como a Camila falou, nós vamos falar de atitude. Eu já quero começar te fazendo uma pergunta. Em que situação da sua vida você precisou ter muita atitude? Você é uma pessoa de atitude? E aí, Carla? Bom dia, estamos aqui novamente e muito grata, como a minha amiga já falou, por mais um dia de estar aqui e poder contribuir na vida de cada um de vocês, porque é isso que faz sentido para nossas vidas. Nós já contribuímos, nós já somos instrumentos na vida de uma das outras e é para isso que a gente está aqui, para ser instrumento na vida de vocês. E você respondeu qual momento que você teve atitude? Você está precisando tomar atitude em alguma área da sua vida? Lembra, o que difere a gente das pessoas que convivem conosco, que teve a mesma educação que nós tivemos, a mesma criação, que nasceu onde nós nascemos, o que difere a gente é a qualidade das nossas atitudes. Uau. Não é, Joyce? Muito aí, forte isso, muito forte, o que difere? E aí, assim, quando eu penso em atitude, eu queria trazer para vocês, pra gente trazer a memória, eu gosto muito de compartilhar, né? Em que momento da sua vida você precisou ter atitude? Ou você sente que você teve a atitude certa? Eu vou contar a minha, mas eu quero ouvir a sua também. Fala pra gente. Fala, Camila, qual momento da sua vida você precisou ter uma atitude assertiva? Olha, foram tantos momentos na nossa vida. A gente vai superando, como foi falado na semana passada. Mas eu acredito que, como nós tivemos também na semana passada aqui o testemunho, uma pessoa que teve a superação em relação à gravidez, a atitude realmente que eu tive foi me superar a questão de um vitimismo que eu tinha em relação de um processo que eu tive para engravidar. Então, quando eu mudei os meus hábitos e a atitude, meu pensamento que eu tinha em relação àquela situação, realmente as coisas começaram a mudar. E às vezes a gente passa por situações difíceis, situações desafiadoras, e eu tenho assim, qual a possibilidade de crescer com aquele momento, e eu posso ter uma atitude também, por mais que não esteja mais naquilo no meu alcance, de mudar a minha mentalidade. Eu preciso ter uma atitude mesmo para mudar a mentalidade, dizer um basta, dizer um chega. Entendi. Comigo foi do mesmo jeito. Foi a maior atitude que eu tomei na minha vida foi quando eu decidi me mudar. É isso aí. Parar de olhar para as circunstâncias, de entender que as pessoas que estão em minha volta, elas não têm que mudar, eu não tenho controle sobre isso. E eu descobri que eu tinha controle de mudar os meus resultados através da minha atitude. Essa foi a maior atitude que eu tomei, quando eu resolvi mudar. Principalmente a qualidade dos nossos pensamentos, porque às vezes a gente pensa também que a atitude é só mesmo no fazer, que de fato a atitude ela é uma ação. Mas também eu ter atitude de ter a autorresponsabilidade, de mudar meus pensamentos, de desejar uma vida melhor, de dizer um basta, um chega para uma situação, isso é uma atitude. É baseado nessa atitude que eu vou dar um basta, que eu vou ter uma ação, que eu vou ter uma superação e que eu vou ter uma mudança na minha vida, dos meus hábitos. É necessário. Eu acho que é uma virada de chave. Começa aí. Então a gente pode trazer a consciência, né? A consciência como o ponto de partida para uma atitude. Mas também tem pessoas que têm consciência, mas assim, vai mudar? Às vezes a gente tem consciência de uma coisa, mas eu vou ter uma atitude de mudar? Porque tomar consciência é uma coisa. Eu tenho consciência que minha vida tá assim.
quantas pessoas têm consciência do seu estado, vamos dizer assim, atual, ou de uma circunstância, mas você tá aí, o que você vai fazer com isso? Então, é aí que a gente vai chegar, porque quando eu tenho consciência de como está a minha vida agora, porque às vezes as pessoas são tão vítimas, se vitimizam e são vítimas da situação ou ficam repetindo padrões que não tem nem a consciência de que não tá bom. Não tá bom. Então, assim, eu tô reproduzindo, porque a minha mãe, a Luana trouxe semana passada a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E não precisa ser desse jeito, mas eu preciso ter consciência. Então, consciência é atitude? Não tem Nada, mudança de resultado. Mas o que vai me fazer agir? Primeiro, ter consciência. Eu preciso ter consciência de quem eu sou. E a boa notícia é que o que quer que seja que você está vivendo hoje, só você pode mudar. Então, o que você fez, o que você vive até hoje, o que você tem de resultado até hoje é baseado no que você conheceu, estudou, aprendeu até aqui. Talvez é o que você ainda não sabe. E consciência pode ser um desses passos, o primeiro passo para isso, é o que vai te levar para outra etapa, para outro ciclo, para outro momento da sua vida. Não é isso? Sim. Então, quem é você hoje? Como que está a sua vida agora? O que você precisa? Em que área da sua vida que você precisa ter atitude? A gente entende que a nossa vida, ela tem vários pilares, né? Então, hoje, para você, em que área da sua vida você precisa tomar uma atitude para ter resultados diferentes? Joyce, você já falou sobre consciência, você já falou sobre atitude, mas deixa eu falar algo. Eu vou falar, né, a gente daqui é para trocar nossas experiências. Eu nunca fui uma mulher sem atitude. E às vezes eu até tinha consciência. Por exemplo, quando você vai ao médico, às vezes a pessoa já teve consciência, já tomou uma atitude em relação àquela situação, já está tendo ações e movimentações em direção a esse resultado tão esperado, que é sempre, né, o foco é um resultado, mas não consegue romper em alguma área da sua vida. E aí eu vou dar um exemplo como você tem uma ferida. Por exemplo, você tem uma ferida, essa ferida, ela está aberta, e você tem a atitude de ir ao médico, você vai ao médico, esse médico receita um remédio ao qual você está tendo atitude, você foi ao médico, esse médico receitou um remédio, você comprou esse remédio, você está tomando esse remédio, e essa ferida começa a secar, ela começa a secar. Mas, se você tiver algum problema no sangue, se você tiver algum distúrbio, tiver sintomas de diabetes ou algum outro problema interno, você teve consciência do que você tinha aquela ferida, você foi ao médico, você teve atitude, você começou até a usar o remédio. Mas se você tem algo por dentro que não foi acessado, a causa, na verdade, né, essa ferida não vai cicatrizar. E aí o que vai acontecer? Ela vai abrir novamente. Então, às vezes, não é a consciência, não é a atitude que vai fazer a diferença, vai trazer os resultados que você quer, porque às vezes você consegue até ir em direção a esses resultados, tomando as atitudes corretas, mas não foi no profundo. E aí é isso que eu estou falando que diz. Quantas vezes eu tomei a atitude correta, eu acho até que foi no momento certo, eu procurei o médico, eu usei o remédio, mas eu voltei a estaca zero porque eu não tratei de fato realmente o que fazia diferença, entende? E aí, com esse tratamento, que os resultados foram mudando e as coisas vão acontecendo. E às vezes acontece muito isso, as pessoas estão aqui, cara, eu tomo atitude, eu tomei atitude na hora certa, eu fiz o que tinha que ter sido feito, mas por que eu não rompi? É algo mais profundo. É porque, na verdade, as pessoas acham também que a questão da atitude está muito só no fazer, no que cabe às minhas mãos. Sim. E que, na verdade, essa atitude, ela precisa ter, que foi o que eu falei logo no início, uma mudança de mentalidade. Então, assim, que foi o meu testemunho, onde eu falo, foram 7 anos que eu fiz um tratamento para engravidar, eu não tinha problema nenhum, fiz exames, como você falou, e fiz fertilização in vitro, não deu certo. Então, assim, o que cabia a mim a fazer, e aí também isso é muito interessante, porque a atitude, ela nos faz chegar no nosso objetivo. Mas também a gente precisa ter sabedoria que há situações que a gente precisa também descansar.
Mesmo assim, tem situações que a gente precisa descansar e confiar, mas mudar aqui. Porque às vezes a gente tem justamente essa crença de achar que a atitude eu tenho que fazer. Eu sempre fui uma mulher muito ativa. Também é uma atitude. Sim, eu sempre fui uma mulher muito ativa no meu trabalho. O que eu preciso fazer para alcançar o meu objetivo, eu não meço esforços. E não foi diferente nessa da minha vida. Quando eu estava buscando saber o que estava acontecendo comigo, porque eu não engravidava. Então, o que cabia a mim fazer com as minhas mãos, eu fiz. E quando eu tive uma atitude, mentalidade, no dia que eu orei a Deus e falei que eu não iria mais passar por aquela situação e que eu não aceitava isso na minha vida, no mês seguinte, eu engravidei de forma natural. Então, assim, quando eu descansei, mas eu mudei minha mentalidade, é claro, pratiquei a fé, a minha crença, coloquei em primeiro lugar, mas quando eu descansei, aconteceu. Acessou o sobrenatural, amiga. É isso aí. Houve vamos dizer assim, pela fé, acessei o sobrenatural, coloquei minha fé em Deus, mas a gente também conhece que também eu mudei, eu reprogramei aquela crença que eu tinha de um vitimismo, que por mais também que eu fizesse, buscasse entender o que estava acontecendo, aquilo me fazia muito mal. Eu me sentia muito vítima daquela situação. Peraí, a gente tá falando de atitude. Então, assim, eu fazia... Nossa amiga tá falando de descanso. Eu fazia com as minhas mãos, buscava, mas eu não mudava aqui. No dia que eu mudei aqui, aconteceu. Então, assim, há situações que a atitude, ela precisa, sim, que eu faça, que eu tenha uma postura ativa para correr atrás dos meus objetivos, né? E isso é muito importante. Mas há situações que se eu não mudar aqui, não adianta você fazer, que não vai acontecer. Se não praticar a tua fé, ter uma reprogramação na sua mente, e aí buscar, ter... Então, assim, o que cabia aqui na Terra, eu fiz, mas eu não acessei no meu emocional. Eu não fazia terapia, eu não fazia processo de coach. Mas um dia, no desespero, pela fé e pela misericórdia de Deus também, eu consegui... Eu falei, não aceito mais isso na minha vida. E descansei. Falei, amanhã eu nunca mais vou me sentir vítima por isso. Aconteceu. Milagre, sim. É onde a gente fala que são os milagres. Que é onde, assim, o que cabia a mim, eu fiz. Chegou um momento assim, cara, não tem mais o que eu fazer. Não tem mais esforço. São 7 anos. Não tem mais esforço que eu faça. E aí, quando eu descansei, eu não fiz nada, aconteceu. Então, nem tudo o que é dependia ação. Das suas ações Era emocional. foram feitas, Sim, né? sim. Foram feitas. Sim. Eu acho assim, a atitude vem da nossa parte racional, né? Nós temos que pensar para poder tomar atitude. Sim. As metas vêm depois, eu acho que exige muito da nossa emoção, quando estabelecemos metas a serem cumpridas aqui na Terra que nós podemos fazer, o que nós podemos fazer. E aí existe treinamento, persistência, e aí a gente já atinge a parte emocional. Sim. Mas tem aquele sonho, eu quero dizer que tem aquele sonho que não depende da gente. Né? É disso que a gente está falando? Sim. Que aí eu acho que você acessar o sobrenatural, foi uma atitude. Sim. Não deixa de ser uma atitude, né? Acessar a mão de Deus com a tua fé e com o seu descanso. Com a certeza que a vontade dele é o lugar de descanso, né? É tranquilidade. É descansar nele e, claro, fazer o nosso melhor. Né? Colocar em prática o nosso melhor. E, acima de tudo, de fato, confiar em Deus, que Ele também sabe todas as coisas. Foi essa oração que eu fiz. Se tiver que acontecer, eu vou amar, mas também não acontecer daqui pra frente, eu não vou ser mais vítima disso e eu vou seguir a minha vida, porque o Senhor sabe o que é melhor pra mim. E hoje eu tenho duas, né? Tem aquele versículo que diz a honra da segunda casa, né? Então, para a primeira. Não que a segunda... Enfim, hoje eu tenho duas, né? Então, Ana Clara e Helena. Duas princesas. Então, a gente pode entender que descansar também é uma atitude. Sim. Então, para a gente descansar um pouquinho, a gente vai chamar o intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. A Geração Sempre pesquisou e atestou. No mercado de trabalho, as profissões que estão crescendo em oportunidades e bem remuneradas a cada dia mais. Reparo em celulares, eletricista, manutenções de computadores, design gráfico e uma das profissões mais rentáveis do mercado, a área da beleza.
Quer fazer parte deste grupo? Faça uma aula experimental grátis e escolha o seu curso profissionalizante com um grande mercado de trabalho à sua espera. Geração Seimpro, o seu curso certo na hora certa. Faça sua matrícula. Zap 21 964690878 964690878 ou acesse @Geração Seimpro. Volta e a gente segue com a mesma pergunta para você. Em que momento da sua vida você precisou ter atitude para mudar a sua história? Vamos contar uma metáfora aqui, a gente entende a nossa vida e a gente quer trazer essa clareza para vocês. Existe um rio e de um lado desse rio, de uma margem desse rio existe a abundância. Quais são os sentimentos da abundância? Prosperidade, alegria, amor, felicidade. Esse é um lado da margem do rio. E do outro lado nós temos a escassez. Quais são os sentimentos de quem vive na escassez? Desvalorização, murmuração, tristeza, vitimização. E de que lado desse rio, em qual margem a sua vida se encontra agora? Porque para atravessar esse rio é decisão, é atitude. Mas você precisa estar preparado. Primeiro você precisa ter consciência de que lado desse rio você está. Hoje, a sua vida é uma vida de escassez ou uma vida de abundância? E quando eu falo escassez, não estou falando só da necessidade, da ausência de recursos materiais ou financeiros, não. Eu estou falando de sentimentos de escassez. Porque a Camila já colocou isso aqui muito bem, é o nosso pensamento, a maneira que a gente tem, a mentalidade que define os nossos resultados. Então, a nossa mentalidade define os nossos resultados. Mas quem é você hoje? A sua mentalidade é uma mentalidade de abundância ou é uma mentalidade de escassez? E se hoje você se encontra na margem da escassez, o que você precisa para atravessar esse rio? Com atitude. E antes mesmo, já vou dar, eu sei que a Camila vai contribuir muito agora, sim, mas é muito comum pessoas que já vivem na abundância ter sentimentos de escassez. Porque a gente nunca está conformado com a situação ou com o que está vivendo, falta de gratidão. Mas o que você precisa hoje? Qual a forma que você tem, Camila, para atravessar esse rio? Você já atravessou esse rio? Onde você está nesse momento? Então, o que acontece? Esse rio aí do vitimismo, da tristeza, existe uma vibração. Então, esse rio, você está vibrando na negatividade. Sentimento de negatividade. Então você vai atrair mais coisas negativas na sua vida, como eu falei. Enquanto eu me vitimava como vítima, eu não consegui engravidar. Quando você vai para a abundância, você está numa vibração positiva. Então você vai atrair essa abundância. É lógico que a gente pode vibrar muito mais nesse rio da abundância. Em algum momento de tristeza é normal, você vai para o negativo. Mas uma coisa é um momento da sua vida. Outra coisa é você estar constantemente pensando daquela forma. E eu costumo, na minha vida, pensar de que maneira, no que eu quero. Não tem plano B, amigo. É plano... Ótimo! O plano B é fazer o plano A. Isso aí. Gente. Porque se você fica iniciando um plano na sua vida... se você já está iniciando um plano na sua vida, já pensando, mas se não der certo, eu tenho isso daqui... Já deu errado. Você não vai dar o seu melhor também. Porque você vai estar sempre na zona de conforto. Sai da zona de conforto e vai embora. Que aí você ativa o teu nível de consciência, da coragem pra cima. Você não vai estar vibrando nessa negatividade. Agora, se você já iniciou um projeto, a qualidade do seu pensamento já está na escassez, porque se isso daqui não der, eu tenho esse daqui. Pode acontecer? Pode. Mas é muito mais difícil, vai fazer muito mais esforço.
E também, assim, talvez não seja também o seu grande sonho. E aí você também tá muito acomodado. Então, assim, não... Tá colocando um objetivo, tá traçando uma meta, quer chegar em algum lugar, não pensa no plano B. Coloca o foco e vai pra Bota cima. o foco, isso aí, e não mede esforço, vai embora, vai embora, vai embora. É daqui Sem pra plano frente, B. não olha pra trás. Olhar pra trás só se for pra trazer à mente aquilo que nos dá esperança. Às vezes que você já superou, que você já Isso, teve atitude, aprendi. você é capaz. Não, é pra lembrar também pro lugar onde você não quer voltar. Isso aí, olhar, você quer que eu não quero, tá louco, não vou voltar aquilo ali Só pra não. não voltar. Não quero mais essa negatividade. Então foi muito bom a gente chegou nesse assunto que remete ao assunto inicial. No dia que eu ativei e falei, não vou mais chorar por isso, não vou mais passar por isso, eu saí dessa vibração. Porque eu ficava, ai, eu não consigo, ai meu Deus, sentia muita vergonha do que as pessoas ficavam pensando. Então assim, só vibrava negativo. No dia que eu muda a chave, vai iniciar um projeto, não bota o plano B. Não bota o plano, não existe. Mas entende também onde você tá. É. Porque é o seguinte, hoje quando a gente vai pegar um carro de aplicativo, a gente precisa colocar algumas informações lá, né? E uma das primeiras informações é onde você está. Porque se você não sabe onde você está, não importa, você não vai chegar a lugar nenhum, o carro vai vir te pegar se você não colocar o ponto de partida. Claro que não. Então quem é você? Onde está a sua vida agora? Como é que está a sua vida agora? Como é que está seu relacionamento com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos? Como é que está seu relacionamento profissional? Como é que está seu relacionamento com Deus? Como é que está seu relacionamento com seus pais? Como é que está o seu relacionamento com você mesmo? Quem é você? Então, para você chegar a qualquer lugar, primeiro você precisa saber onde você está, seu ponto de partida, para dar o seu chega. Eu entendi aqui o chega da Camila, né? Foi esse momento do chega. E só para trazer um pouco aqui também da minha história, eu vim de Minas para cá e eu fiz 4 anos de faculdade falando todos os dias para mim que no dia que eu me formasse eu ia sair da minha cidade. Porque era o meu chega. Eu não queria, não era uma realidade que eu queria viver. Tenho muita honra, muita gratidão à minha família, à minha cidade, mas não era aquilo que eu queria para mim. Então, todos os dias eu fiz um plano. Eu ia fazer a faculdade para sair da minha cidade. Só que na época eu falava pra minha mãe que eu ia morar no Acre, né, mãe? Não deu muito certo. É porque, assim, tinha na época da faculdade... Por que chamou a atenção no Acre? Não, o que acontece? É que na época da faculdade eu tinha um É a primeira professor... vez que eu a pessoa fala assim, Que eu acho eu vou morar no Acre. muito curioso o Acre. Eu tinha um professor de sociologia, ele falava assim, tudo que você faz de errado, você sempre fala assim, não, foi aquela minha prima do Acre, foi não sei quem, uma amiga minha lá do Acre, isso era uma fala muito comum lá, né? Distante. E aí eu ficava assim, pra ser muito distante, porque eu sou de Minas, então se eu falasse que alguma coisa aconteceu no Acre, tava muito longe de mim, não tinha possibilidade de ser eu, né? E aí, de tanto falar isso, eu falei, gente, o que tem no Acre de tão bom? Eu quero ir trabalhar no Acre. Mas, enfim, não fui pro Acre, mas eu vim pro Rio de Janeiro. E eu vim pro Rio de Janeiro com uma rescisão, já contei essa história aqui, eu recebi uma rescisão que não dava R$1.000. E eu vim pro Rio de Janeiro, passei muito perrengue, não era perrengue chique, tá? Foram perrengues muito, muito desafiadores mesmo. Já fiz compra passando cartão e da minha amiga sair do supermercado com a sacola antes de dar o certo lá do cartão, porque eu tinha uma decisão, eu não queria voltar atrás. E as minhas atitudes me fizeram estar aqui hoje. Mas porque você não tinha o quê? O plano B. Você sabia que o plano B era voltar para aquela vida. E eu não queria isso. E aí você saiu assim, olha, eu vou lá, vou tentar. Se não der certo, eu volto. A mentalidade não foi essa. A mentalidade foi o quê? Sai, não volto. Eu não quero voltar, eu não quero voltar, eu não quero voltar. Você tinha esse rio vamos dizer, da negatividade aí, porque era um lugar onde você não tava bem, não tava feliz. Por isso que você saiu. Então, quando você... Se talvez você sair... Olha só a diferença. Se você sai de lá, mas com esse sentimento, essa zona de conforto... eu vou lá no Rio, der ruim, eu volto. Se der certo, se não der certo, eu tô aqui de volta. E era muito mais fácil que... desistir. Era muito mais fácil voltar, porque... não vou falar que a minha infância foi uma infância... De muita abundância, não, foi uma infância com dificuldades, como todo mundo. Minha mãe é enfermeira e trabalha, né, criou 3 filhos sozinha, enfim, com todas as limitações, mas sempre proporcionando tudo que ela podia proporcionar. Mãe, te amo, eu sei que você tá vendo, vamos lá. Mas assim, entender que eu queria uma nova vida, eu queria uma nova história, era muito mais fácil voltar.
Sim. Era muito mais confortável. Ela falou sobre zona de conforto. Era muito mais fácil voltar para lá. E com certeza eu seria muito bem recebida. Claro. Mas não era aquilo que eu queria. As nossas maiores transformações, talvez você na sua casa vai trazer a sua memória, ou talvez você esteja vivendo esse momento, é justamente quando a gente dá esse chega. Porque quando a gente dá o chega, a gente sai, a gente rompe com essa zona de conforto. O maior problema é a zona de conforto. O chega é a atitude. Você teve consciência, E você foi viu o meu estado chega. que você estava, né? Você se entendeu. Eu vi o que eu queria, na verdade. E assim, eu trabalhava na prefeitura e meu contrato foi rompido, eu não tinha mais trabalho, não tinha mais. Eu ia ficar ali, eu ficava pensando assim, eu vou ficar aqui dependendo de um contrato ser renovado, ou dependendo de quando tiver concurso. Cidade pequena tem muito isso, né? E aí eu falava, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. E na primeira oportunidade, eu me formei em dezembro, em março eu já morava no Rio. Então, assim, mas olha a Tem quantos importância anos disso. já que você está aqui? Aqui vai fazer 14 anos que eu moro no Rio. Não voltou. E a importância de você ter uma decisão. Era a decisão. Segunda importância que eu quero trazer para atravessar o Rio, você se conectar com as pessoas certas. Relacionamento. Eu tive pessoas, e quais os ambientes, por mais difícil que fosse estar no Rio de Janeiro, eu tinha uma amiga, quando eu cheguei aqui, que ela falava assim, eu não vou deixar você voltar. Você não vai voltar como uma derrotada. Por mais que voltar não fosse ser uma derrotada, porque eu seria muito bem recebida pelos meus pais. Sim. Mas ela falava assim, é assim que você quer voltar? É desse jeito que você quer voltar? E as pessoas são estações na vida da gente, né? Hoje ela não está mais na minha vida, a gente não tem um contato, mas eu entendo a importância de tudo que ela trouxe para mim naquele momento ali. E assim, foram momentos de sair para distribuir currículo debaixo de chuva, cair na lama e rir da situação, entender que aquilo era uma circunstância e que aquilo ali poderia mudar. Foram muitos perrengues, não foram perrengues chiques, tá? Então Foram pessoas perrengues, contribuíram para que mas você sustentasse pessoas, sua sim. atitude, né, Joyce? Exatamente. E aí com a Triste quem acha que não precisa de ninguém. Exatamente. E aí ter as conexões certas e ter as pessoas certas, eu acredito que vai muito do que você decide, do seu pensamento. E logo também me Então conectei. você começa a atrair essas pessoas para te me ajudar. conectei com meu marido e a gente está junto, a gente vive junto até hoje. Todas as vezes que a gente passa por desafios, nós estamos juntos, e quando a gente passa por coisas boas, a gente também está juntos. Então, quem são as pessoas que vão segurar na sua mão, que vão te dar os equipamentos para você atravessar esse rio, esse suporte? Será que hoje você está preparado emocionalmente para atravessar esse rio, para não voltar atrás? Porque mudança é decisão, e decisões mudam destino. E agora, Me assim, fez não lembrar- não é confortável, porque a gente sai, a gente está falando que é romper de uma zona de conforto. É muito desafiador, você vai passar por situações desconfortáveis demais, né? Então, é dar o seu melhor e romper de fato com isso e se conectar com as pessoas certas mesmo, são essas pessoas que vão te dar o suporte para você se firmar ali. O segundo ponto é saber onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar? Porque também tem atitude para sair e tá, aí... Né? Onde eu quero chegar? E aí a gente precisa trazer metas e objetivos. Como eu vou fazer? Se eu sei onde eu estou, eu sei onde eu quero chegar, então como eu vou fazer para trilhar esse caminho? Porque às vezes a gente cria metas também tão desafiadoras que na primeira dificuldade a gente desiste. Então que tal viver o processo e celebrar cada etapa do processo? Ainda que seja pequeno, né? O passo a ser Cada dado, a vitória. atitude. Levantar, a gente costuma perguntar muito isso, né? Correr meia maratona é fácil? É fácil? Pra mim não. É muito fácil. É muito eu não tenho fácil. hábito pra Correr meia maratona é muito fácil. O difícil é você se preparar para correr meia Treinar, maratona. É ter treinar, disciplina. se alimentar, acordar cedo, fazer o que precisa ser feito para correr meia maratona. E aí, assim, ter filhos saudáveis e inteligentes e fortes é fácil? É muito fácil. É muito fácil, Camila. Ter filhos saudáveis, fortes e inteligentes é muito fácil. O difícil é abrir mão da nossa zona de conforto para ser os melhores pais que a gente possa isso ser. aí, ser exemplo. isso aí, o educar. Porque, de fato, ter filho, colocar o filho no mundo e dar o básico, é o mínimo.
Agora, educar as nossas renúncias, as nossas renúncias como mãe, e até mesmo falar não, nossa, como é difícil, como é desafiador falar não para um filho. Mas ter filhos saudáveis é fácil. Difícil é a gente chegar em casa cansado do trabalho e abrir mão do nosso prazer isso aí, momentâneo, é o educar. E falar assim, hoje eu vou fazer dever de casa com meu filho. E aí eu pergunto pra você, qual foi a última vez que você fez dever de casa com seu filho? Que assistiu um filme. Você assistiu Nossa, um filme com seu filho? Quantas vezes eu tô cansada em casa, assim, e graças a Deus minha filha, assim, ela é tão estudiosa, ela mesma vem, mamãe tem meus exercícios, ela senta ao meu lado, então assim... Mas ter filhos fortes, saudáveis e educados é fácil. O difícil é a gente preparar os filhos para isso e a gente abrir mão do nosso conforto para isso, né? É verdade. Como é que é chegar em casa cansado? Ter um casamento saudável e feliz é fácil? É fácil? É fácil. É fácil. O difícil é você abrir mão de ter razão sempre. Renunciar. O difícil É Nossas melhor. renúncias, porque é o nosso desconforto, né? isso é o difícil, mas ter um casamento feliz é muito fácil. Ter um corpo bonito, esbelto, é fácil. É fácil, difícil é se alimentar O e manter difícil Pra disciplina. academia, O difícil é ir pra todo dia. academia, é não comer o bolo de chocolate. Isso é difícil. E aí, do que você está abrindo mão? Qual atitude que você está tendo para alcançar o resultado que você precisa? E os resultados vêm, né? Vem! Os resultados vêm. Agora, com as atitudes que você tem hoje, como vai estar a sua vida daqui a 5 anos? Atitudes mudam os resultados, muda a vida. É a virada. É onde vai entrar na emoção que eu gosto muito, falo muito, é a coragem. Tem que ter coragem para ter atitude. Isso aí. Atitude certa, né? Atitude certa E no aí momento é isso, é agir certo. certo no momento certo e na intensidade certa. É a qualidade da ação. É a qualidade. É porque dessa forma, porque eu sempre tive atitude ousada, corajosa, tive atitude, mas muitas vezes não eram as atitudes corretas para o momento. Quando eu comecei a acessar, a mudar de dentro para fora, e aí que as atitudes começaram a fluir e os resultados começaram a chegar. Porque, principalmente nós somos mulheres muito ativas, porque a gente está muito focado no fazer para ter, né? E às vezes a gente esquece do nosso ser. E a gente precisa entender primeiro como pessoa, saber quem a gente é, quais são os nossos valores, quais são os nossos princípios. E aí o que a gente quer baseado nisso, e aí assim ter atitude para fazer e para ter. E aí de fato vem de forma mais fluida. Falo por experiência própria. Quantas atitudes, dei um exemplo lá, quantas coisas eu fiz, aí quando eu descansei, mudei meu pensamento. Então assim, quantas coisas nós nos frustramos por também ter muita atitude, por fazer muito, mas nós não estamos conectados com a nossa verdade. E é onde a gente fica o quê? Muitas vezes perdido e vai frustração em cima de frustração. Sim. Por quê? Porque você não está conectado com a sua alma, com a sua verdade, com o seu ser. Você não vai saber escolher o que faz sentido para você, saber dizer sim, saber dizer não, saber dizer aquele momento, se que esse novo projeto para sua vida tem a ver com você, com o que você quer, com o que você almeja. Senão a gente acaba pegando tudo e não faz nada e se frustra. Se você não sabe para onde vai, você vai para qualquer lugar ou não vai para lugar nenhum. Qualquer um vai, qualquer um leva, você faz. Tem uma frase que eu não vou lembrar agora, nem o autor e nem a frase completa, mas é tipo, não há vento favorável para quem não sabe onde vai. Não há vento favorável para quem não sabe onde vai. Me lembrou uma história. Lembrou uma história, se der tempo antes de acabar, eu conto. Conta. Do vento? Vai. Então eu vou contar. Vou contar a história de 2... Como é que é o nome daquelas pessoas que fazem trabalho com barco à vela? Veleiros, não. Não, tem o nome do profissional, do atleta. Ai, não sei. Velejador. É isso. Então, se não for velejador. Se não for, bota ele no mosaico aí, gente. Velejador, não são velejadores. Era isso que eu queria lembrar. Então vou contar a história de 2 velejadores. Achei que... Tá. 2 velejadores conversando. Aí vem aquele cara e fala assim pra ele, os 2 conversando e fala assim, e aí, cara, você viu como é que tá o vento? Um falando pro outro. Aí
o murmurador, você viu como é que tá o... E aí, cara, tu viu como é que tá o vento? Aí o outro velejador falou assim, aí ele, tá péssimo o vento hoje. Aí o que, né, não gosta muito dessa parte de murmuração, olhou pra ele e falou assim pra ele, então, o vento tá ruim só pra você? E é isso que um atleta velejador faz. Não tem vento ruim para um atleta velejador. O que difere ele dos outros atletas, dos outros velejadores, é o que ele vai fazer em função desse vento, para que esse vento fique favorável para que ele chegue na linha de chegada. E assim é na nossa vida. Os ventos vêm para todos, às vezes em direções diferentes, às vezes em proporção diferente. Muitas vezes joga a gente para lá e para cá e às vezes a gente fica até tonto, né? Mas o que difere a gente, se a gente pegar o nosso barco, pegar a nossa vela, estender para a direção certa, para a linha de chegada, esse vento pode ser favorável. Esse vento se transforma em favorável e nos impulsiona para a linha de chegada, porque são para os nossos resultados que nós merecemos, extraordinários, que foi para isso que a gente nasceu, que faz a diferença quando a gente sabe verdadeiramente quem a gente é. Não é verdade? E você tem clareza. Por quê? E por que disso? Porque você tem visão, primeiramente, de quem você é. E segundo, aonde você quer chegar. Então, não pode vir o que for, a circunstância que for. Você tá lá, como uma árvore. Vem o vento, você tá lá. Vem a chuva, você tá lá. Vem o que for, você tá lá em pé. Por quê? Porque você sabe quem você é, você sabe onde que você quer chegar e, acima de tudo, a gente tem um Deus maravilhoso que nos guia. Então o vento pode ser favorável, né? Só estender a vela para a direção certa. Isso aí. A gente não se mover por circunstância, né? A gente precisa ter um objetivo e ter fé. Acho que tudo que a gente fala aqui vai sempre voltando para a fé, né? Então tá, então você falou de ter consciência, falou de entender o estado que a gente se encontra, sim, não é? Falou de atitude, aonde você quer chegar, sim, e falou de fé, é isso, amigo? exatamente. Uau. Exatamente. E, assim, é interessante saber quem a gente é, né? Quem a gente é. E a gente trazendo aqui para... Vamos trazer para o contexto bíblico, que a gente gosta de surfar nessa onda. É muito bom. Quando a gente pega a história de Abigail. Linda. Abigail... Atitude. Você sabia que o significado do nome Abigail é alegria? Não sabia. Fonte de alegria. Ai, como eu aprendo com vocês. E aí, essa mulher, e eu gosto muito do nome Abigail, que é fonte de alegria, porque o significado do nome Joyce é alegria. Então eu tô sempre fazendo uma ponte aí com esse nome. Entendi. E aí, pensa Abigail, fonte de alegria, vivendo com Nabal. Fala de Nabal. Quem era Nabal? Era um murmurador. Ele era ruim, ele arrogante. Era ruim. Que desafiador de ver essa convivência, né? Vamos dizer, Abigail já vem pelo nome de uma fonte de alegria. Uma mulher super positiva com um homem murmurador, negativo, né? E aí quando a gente pensa, Abigail se casou, ela não se casou porque ela quis. Porque os casamentos naquele tempo eram casamentos arranjados. E aí ela cai nesse contexto, nessa circunstância, onde se Nabal era um murmurador, reclamador, um cara que ele era ruim. Você imagina que a família dele era boa, que era um ambiente bacana para se conviver? E aí Abigail, a fonte de alegria, vai para essa circunstância. Mas a importância da gente não ser movido pela circunstância e saber quem a gente determina as nossas atitudes. E os resultados. E os nossos resultados. E a sabedoria juntamente com a atitude, né? Juntamente com a sabedoria. Atitude. Quando aconteceu aquela circunstância, gente, vocês me ajudem aí, porque em algumas partes a gente se perde, mas essa história é muito linda, né? Linda. Quando Davi fazia a proteção, se a gente for olhar para o contexto de hoje, é como se fosse a proteção. Gente, Nabal era, na nossa linguagem hoje, Nabal era um ogro, não é? Ele era um ogro. Sim. Então vamos lá. Aí Davi com seus homens fizeram a proteção daquela região, inclusive das terras de Nabal. Quando Davi foi pedir, mandou os mensageiros, os homens dele, para pedir para Nabal uma ajuda, porque era como se fosse uma gratidão, alimenta esses homens com gratidão, porque ele tinha protegido as terras de Nabal.
E ele manda um recado, vocês podem ver na Bíblia, é muito linda essa história. Quando ele manda lá, ele informa, nós cuidamos do seu patrimônio. De uma maneira que não houve nenhuma perda, tudo foi muito bem cuidado, o tempo nós tivemos ali. Então agora, me ajuda, é como se fosse assim, me ajuda agora a alimentar os homens. E aí Nabal, o ogro, arrogante, ingrato, escasso, ele fala assim, Davi? Quem é Davi? Não sabia ele com quem que ele estava falando, Exatamente. Né? E aí, quer continuar essa história, Carla? Você falou toda a história de Abigail, mas o interessante foi a atitude que ela teve, né? E diante disso, Davi tomou a decisão de matar Nabal e toda a sua família. Sim, incluindo... Por isso você está falando da Abigail. Por isso que você está falando das circunstâncias. Se ela fosse se apegar às circunstâncias e não tomasse nenhuma atitude, a família dela poderia ter sido toda morta. Sim. Né? E ela teve atitude de ir lá, juntou tudo que ela tinha de bom, humildade. Porque eles tinham recursos, né? Humildade, muita humildade. E eu gosto muito de falar da femininidade. A Abigail foi feminina, ela foi, sabe, ela chegou lá, ela até teve atitude, mas chegou lá, ela se derreteu, ela mostrou o que a gente tem, a gente é emocional. E imagina ela falando para Davi assim, perdão, o erro foi meu. Ele não sabe o que diz. O erro foi meu, porque tem uma fala que ela fala, contextualizando, ela fala assim, o erro foi meu. Eu não vi os seus homens. Ou seja, o outro é um ogro, um bruto, não sei o quê, mas fui eu que não vi os seus homens. Mas eu já tô resolvendo aqui, não considera, trazendo para uma linguagem atual, não considera o que ele faz, não. Não, e ela pediu misericórdia por ele também. E teve uma das coisas... Compaixão, né? Uma das coisas que ela fez nesse diálogo com Davi foi, naquela época, a maneira que você se humilhava, se sujeitava era colocar o rosto no chão. E aí ela sabia quem era Davi, ela sabia que Davi já tinha unção. E ele não era rei ainda não. Ele não era rei, mas ele já tinha unção. E aí ela se prostra e coloca o rosto no chão. E aí nesse momento que ela se torna extraordinária do meu ponto de vista, que ela lembra Davi quem ele é. Quando ela coloca o rosto no chão e se prostra, lembrando a ele assim, você é ungido, você é rei, você vai sujar suas mãos fazendo isso. Olha a atitude desta mulher, lembrando para Davi quem ele era. E porque ele era rei, porque ele tinha unção e ungido, uma pessoa que foi escolhido por Deus, não fazia sentido ele sujar as mãos fazendo isso. Olha a atitude desta mulher. Que sabedoria, que atitude. Como nós somos, em grande maioria, mulheres, quantas vezes a gente precisa ter sabedoria para ter a atitude humildade, certa? Atitude, humildade. É muito, e ela foi retribuída, né? E depois Davi casou com ela. Exatamente. Depois que o marido dela morreu. Exatamente. A mas a atitude, tem momentos que você não pode ficar esperando que outra pessoa faça. Você precisa fazer e estar atenta a tudo. Não se conformar com a circunstância. Você não pode virar um fruto do meio. A Abigail, fonte de alegria num ambiente que não proporcionava ela ser quem ela ia. Era muito fácil ter a identidade dela distorcida num ambiente que não fortalecia quem ela era. Sim. Mas ela segue firme, sabendo quem ela era e melhor... Vamos dizer aí que ela vivia em relacionamentos de hoje, trazendo para a atualidade, relacionamentos tóxicos, vamos dizer assim. E olha a circunstância que ela mudou, que não alcançou só ela, mas toda a família dela, através de uma atitude com humildade. Humildade. Amor. Move o coração de Deus, não vai... Um coração sincero e contrito. Move a mão de Deus. Não vai mover de Davi? Que para mim, depois de Jesus, né? No contexto bíblico, para mim, depois de Jesus é minha inspiração que eu vejo. Mas ele foi um homem. Se um coração desse move a mão de Deus, não vai mover Davi. Não vai mover o nosso. Não tem, gente. É como um coração assim, é um coração chega à beira da inocência de uma criança. E aí, enquanto vocês falavam aí, me veio uma outra chave. A gente precisa ter do nosso lado Abigail, seria isso? Várias pessoas com o coração de Abigail. Também, a gente tá ligado. O quanto você precisa ter uma Abigail do seu lado, aquela pessoa que te lembra quem você é. Que olha pra você e fala assim, amiga,
quem você é. Essa atitude fala de você. Olha para quem você é. Então, com quem que você está se relacionando? Você está se relacionando com pessoas porque o ambiente molda as nossas atitudes também. Quando você está no meio, agora voltando aqui, vamos sair do contexto bíblico, vamos voltar para cá. Se você está num ambiente que as pessoas têm uma vida saudável, que treinam todos os dias, que buscam resultados, a probabilidade de você mudar suas atitudes, se você tiver, o nome disso é ambiência, de você mudar suas atitudes, só de estar convivendo com essas pessoas é muito grande. Por isso que é muito importante para a gente ter as atitudes certas, a gente estar conectada com as pessoas certas, nos ambientes certos. E buscar saber. Se deu certo para ela, o que ela fez, né? De que forma que ela fez. E olhar com admiração. Sim, admiração. Poxa, eu quero e ter humildade, falar, nossa, eu valorizo, admiro os seus resultados, a sua vida, me ensina, como deixa eu ficar perto, você? Como foi pra você, me ensina, eu quero aprender a ter, e assim, é diferente, a admiração é diferente da inveja, né? Então, a inveja é quando você olha pra pessoa e meio que como se o que aquela pessoa tem, você sente, por que eu quero pra mim? Mas quando você olha com admiração, é diferente. Você fala assim, caramba, que resultado legal. Eu quero uma vida dessa também, mas eu quero a minha vida e honro a vida dela por isso. Porque também ela fez por onde ter aqueles resultados. E aí é onde seus olhos brilham, que você olha falando, caramba, que legal. E aí se ela pôde também, existem pessoas... Que nós tivemos aqui na quarta-feira passada. A gente precisa de exemplos, isso aí, a gente precisa de exemplos para isso. Porque sempre vai ter alguém acima e pessoas abaixo. Não estou dizendo nível em questão de eu digo em relação a resultados. Então, olha para quem está acima com admiração, ajuda quem está abaixo. E assim, aí é onde todo mundo cresce. Todo mundo cresce, né? A ambiência, o poder da ambiência. A força do ambiente é esmagadora, né? Vamos lá, gente. A gente tem uma entrevista bem legal que a gente vai passar depois do intervalo. Então, fica ligadinho aí que a gente já volta. Na era digital, você precisa se manter atualizado. Em sua casa ou empresa não é diferente. A tecnologia avança, traz conforto, qualidade e otimização de tempo e espaço. Em Maricá, a única empresa do ramo de material elétrico, lustres, lâmpadas de LED e o que há de mais moderno no segmento é a LED Maricá. Rodovia Hernani do Amaral Peixoto, 28354, lojas 5, 6 e 7. Mumbuca, Maricá, Rio de Janeiro. Próximo à passarela, primeira entrada de Maricá. Siga no Instagram, @LED Maricá. LED Maricá, melhor não há. Olá, estamos de volta e vamos trazer para vocês a história da vida de uma mulher chamada Danila. Uma mulher que reagiu, que teve atitude, assim como a Luana, que esteve aqui com a gente na semana passada. Se você não assistiu o programa da semana passada, volta lá e dá uma olhada, porque vale muito a pena, é de muito aprendizado. Nós ficamos impactadas com o testemunho dela, com a história de vida dela. E agora a gente tem mais uma história aí para dividir com vocês.
Meninas, Joyce e Camila, o Reaja tá aqui num evento extraordinário em Nova Iguaçu, chamado Clube dos 100. E eu tô aqui com uma grande mulher que eu bati um papo com ela e descobri que a história dela é incrível e que vai vir acrescentar muito pro nosso programa Reaja, porque ela reagiu. A história dela é maravilhosa. Aqui eu tô com a Danila Garcia e ela vai falar um pouco da história dela pra vocês. Sou uma pessoa que veio de comunidade, né? Morei na Maré até os meus 6 anos e hoje eu moro em Guadalupe. Minha mãe, que me deu toda a noção de vida, é a minha grande inspiração, né, para ser quem eu sou hoje em dia. Então eu já fui faxineira junto com a minha mãe, eu já fui atendente de telemarketing, eu já fui camareira de hotel 5 estrelas e hoje em dia eu tenho a minha própria empresa. E uma vez um tio meu falou assim: você sonha em ter seu próprio negócio? Eu falei: não, nunca. Eu sempre vou ser CLT e hoje em dia tem 10 anos que eu tenho a minha própria empresa. É difícil, tá? Não é fácil você comandar, você gerir pessoas, mas eu não trocaria isso por nada. Gente, a Danila, ela vive o propósito dela realizando sonhos. É uma cerimonialista e essa história é linda, é fascinante. E como é que você tá agora, Danila? Eu quero saber como você tá agora. Agora eu tô feliz, tô realizado. O cerimonial já me levou a locais que eu nunca imaginei ir, né? Trabalhando numa empresa CLT. Já fomos em vários locais da Costa Verde, do Rio, para fazer casamento. Semana que vem a gente está lá em Teresópolis. E o mundo de eventos é um mundo muito encantador, né? É um mundo em que eu tive que saber me inserir, porque é um mundo majoritariamente branco, mas eu não ligo para isso, tá? Eu entendo que racismo existe, mas eu tô aqui para combater. Então, assim, eu me acho igual a todo mundo, apesar das pessoas, né, que são racistas não me acharem. Mas eu me acho igual a todo mundo, eu me acho potente como toda e qualquer pessoa. Então, eu sou muito feliz, muito realizada fazendo o que eu faço. Você é uma grande mulher, muito obrigada, tá? Muito obrigada por repartir conosco, contribuir conosco da sua história. Parabéns. Viu só, meninas? A Danila reagiu. Ela vive o propósito dela realizando sonhos. E Danila tem uma dica pra vocês. Reaja! Olá, estamos de volta. E você gostou do programa de hoje? Viu a história de superação, a atitude da Danila? Maravilhosa, né? O que falta para você virar a chave da sua vida, ter novas atitudes para que você possa ter novos hábitos, uma vida melhor? Estamos aqui com as nossas amigas. Infelizmente vamos ter que encerrar o programa agora. Eu quero convidar vocês para reagir conosco. Valeu, gente. Obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Lembra, o que nos difere dos demais é a qualidade das nossas ações. Beijo grande. Reaja! Oi. Agora vai aparecer bem vazio. Eu queria trazer aqui uma metáfora que a gente usa muito, de um rio, a nossa vida como um rio. De um lado, da margem desse rio, a gente tem abundância, prosperidade, amor, fraternidade. E do outro lado a gente tem a escassez. Quais são os sentimentos de escassez? Que a gente tem aí de escassez? É dor, reclamação, vitimização? Quais são os sentimentos? Estou perguntando, me ajuda. Olá, estamos de volta. Me conta aqui, você gostou do programa de hoje? E a história da Danila. Danila. Não tem problema não.